Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. A aula de hoje, estudando a Bíblia livro por livro. Olha que matéria importante. Se você já é nosso aluno, pode acompanhar a matéria no módulo 2. Módulo 2. Se não é, não precisa ficar triste. No final da aula eu ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente o nosso material didático aí no conforto do seu lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar estudando a Bíblia livro por livro. O que foi feito até agora? Pegamos a Bíblia e dividimos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Olha, livro por livro. Eu desmontei a Bíblia, na verdade. O Antigo Testamento dividido em quatro partes, quatro cores, para ficar bem didático. E o Novo Testamento, mesma coisa, quatro partes dividido em quatro cores. Nós vamos aprender o significado de cada parte. Bem, nós estamos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia, que você já até decorou. O livro de Gênesis, que significa começo, Êxodo, saída da nação do Egito, onde eles foram escravos, Levítico, o livro das leis, Números, o livro do censo, nós vamos aprender, e Deuteronômio, repetição da lei. Bem, tudo isso já foi dado. Se você perdeu as aulas anteriores, estão disponíveis aí no playlist Estudando a Bíblia livro por livro. E esta matéria que nós estamos estudando faz parte da bibliologia. A bibliologia é a matéria que estuda como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia, daí essa divisão que eu apresentei para você, e a mensagem da Bíblia. E junto com a bibliologia, nós estamos aprendendo geografia bíblica, que estuda a superfície da Terra, neste caso, a superfície do mundo bíblico. Até ensinei a fazer um mapinha, dei até uma Bíblia de presente para o melhor mapa, enviar o mapa pelo WhatsApp. Depois eu vou dar outra Bíblia de presente. Esse mês eu vou dar outra Bíblia de presente. Eu dei uma Bíblia em janeiro, fevereiro, e agora esse mês eu vou dar mais uma Bíblia de presente. Mas vamos em frente. Então, na geografia bíblica, nós aprendemos a fazer o mapinha do mundo bíblico. Se você não sabe fazer esse mapinha, precisa aprender. A aula está disponível aí no playlist. Aprendemos também uma outra ciência auxiliar da história, que ajuda muito na teologia, na bibliologia, a cronologia bíblica, que estuda quando o fato ocorreu. Para isso nós desenhamos também o mapinha da linha do tempo. Se você perdeu, está aí disponível também, fazer o mapinha da linha do tempo. E nós aprendemos, situamos Moisés na nossa linha do tempo em mais ou menos 1480 a 1400, quer dizer, o período que ele esteve com o povo de Deus, que ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, ali na região de Midian, do Sinai, 40 anos conduzindo o povo de Deus. Então, 120 anos. Eu descontei 40 que ele ficou no Egito, então o período que ele desenvolveu, que ele aprendeu a palavra, que ele foi treinado por Deus, mais ou menos, que ele começa a escrever mais ou menos aí 1480 a 1400, é quando ele sai do Egito, esse período, tá bom? Mas isso também já foi dado. Bem, aprendemos um pouquinho também de uma outra ciência auxiliar da história, a arqueologia. Ela desenterra o passado. E nós temos uma descoberta arqueológica muito importante. A descoberta dos muros, das ruínas, dos muros de Jericó. Olha que interessante. A arqueologia desenterrou, descobriu e datou em 1400 a.C. Isso também eu já dei, a matéria dada, hein? Vamos em frente. É o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você já decorou. Penta 5, Teuco, livros, isso você já decorou também. E hoje nós vamos aprender as fontes.
quais foram as fontes que Moisés utilizou para escrever esses 5 primeiros livros? Da onde vieram as informações? É isso que nós vamos aprender hoje. Então, eu vou deixar a mais importante por último. Eu vou falar de 3 fontes, tá bom? Bem, por exemplo, eu estou ensinando aqui, eu dependo de fontes. Eu não invento nada. A minha fonte principal de ensino é a Bíblia. Tá certo? A Bíblia é o primordial. Nada pode ferir as Escrituras. Mas eu tenho outras fontes, que são livros. Por exemplo, isso aqui é uma fonte auxiliar. Um livro. Tem também a nossa série apologética. Olha, outra fonte auxiliar. E aí vai. Então, Moisés teve algumas fontes. Primeiro, não a mais importante, mas eu vou falar em primeiro aqui, a tradição oral. Olha que legal. O que é a tradição oral? Bem, a Bíblia fala que Moisés foi criado pela sua mãe. Os primeiros anos de vida dele ele foi criado por Joquebede, sua mãe. Então veja, com certeza sua mãe ensinou a história do seu povo. A família de Moisés vem da linhagem setista, dos descendentes de Sete, que nós vamos aprender lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, uma linhagem piedosa, uma linhagem que temia Deus. Então, um foi passando para o outro, um patriarca foi passando de forma oral, falando a história, o que aconteceu no Éden, a queda, o que aconteceu entre Caim e Abel, toda essa história, o dilúvio, tudo isto foi passando de pai para filho. Veja que Lucas, por exemplo, para escrever o Evangelho, ele foi atrás da tradição oral, ele foi perguntando para as pessoas, pegando informações para ele escrever. Então a tradição oral com certeza foi uma fonte para que Moisés escrevesse os 5 primeiros livros, tá bom? A segunda fonte, a tradição escrita. Olha que interessante. Com certeza, Moisés, a Bíblia não fala que, eu já até mostrei aqui no discurso, na mensagem de Estevão, que Moisés, no capítulo 7, que ele conhecia toda a ciência do Egito, ele tinha formação acadêmica. Podemos até dizer que ele era um cientista, porque o Egito era o império, primeiro império mundial. E se Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, ele era poderoso em palavras, então ele conhecia a escrita da época. Com certeza já existia alguns escritos, até porque a arqueologia, a ciência que desenterra a história, as coisas antigas, ela descobriu que onde vivia, habitava Abraão, um dos caldeus, tinha biblioteca. Olha que interessante, nós vamos aprender sobre isso também, da biblioteca que existia na época de Abraão. Ora, se na época de Abraão, que é antes de Moisés, pelo menos aí quase 600 anos, tinha biblioteca, com certeza, na época de Moisés, no Egito, isso é provado já pela arqueologia. Então, Moisés com certeza teve acesso à escrita, a documentos, por exemplo, a genealogia. Os patriarcas, desde Adão até os seus dias, nada impede que já tinha escritos na época que eram guardados pelos seus ancestrais, foi passando escrito de pai para filho, foi guardando, foi copiando, enfim. Então, tradição escrita. Então, Moisés recebeu a tradição oral, que é aquilo que a gente recebe dos nossos pais. Eu, por exemplo, recebi muito pela tradição oral dos meus pais, que sempre serviram a Deus, me levaram para a igreja. Então eu fui aprendendo e acumulando. A tradição oral ela é muito importante.
Você que tem filhos, ensinar os seus filhos no caminho da verdade. A tradição escrita, desde pequeno, eu também leio a Bíblia. Minha primeira Bíblia eu ganhei quando eu tinha 7 anos, quando eu fui alfabetizado. Então, com certeza, Moisés também teve acesso. E o mais importante, a revelação divina. Deus revelando para ele diretamente ali no Monte Sinai, por exemplo. Deus tendo um contato direto com Moisés, pedindo para que Moisés escrevesse. Então, o mais importante, a tradição divina, ou seja, a revelação divina, aquilo que ele recebeu direto de Deus. Então, se alguém perguntar para você quais foram as fontes que Moisés teve para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, você responde, olha, tradição oral, que com certeza ele foi ensinado pelos seus pais, pela sua família, tradição escrita, com certeza já existia alguma coisa escrita na época, por exemplo, o nome dos patriarcas, desde Adão até os pais dele, e também a revelação direta de Deus, com certeza. Agora, tudo isso, o mais importante é que todos os livros da Bíblia, os 66, foram inspirados por Deus, independente da fonte. Foram inspirados pelo Espírito Santo. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, registrou a palavra de Deus, tá bom? Tranquilão até aí? Então agora na próxima aula nós vamos entrar no miolo, no texto do livro de Gênesis. Então nós vamos estudar parte por parte do livro de Gênesis e faremos a mesma coisa para os demais livros. Não vai perder a próxima aula. E se você quiser adquirir o nosso curso de teologia, acesse o nosso site, lá tem a descrição do que você vai aprender, matéria por matéria. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. E se você quiser tornar-se um membro do nosso canal, o membro, ele tem uma ajudinha mínima, por exemplo, R$ 2,99. Pouquinho, né? Em reais, não é dólar não, R$ 2,99. São 3 possibilidades, mas independente de uma destas 3 condições para tornar-se membro, você vai receber, eu vou enviar para você um PDF de uma matéria do curso por mês. Olha que legal, todo mês você vai receber o PDF, quer dizer, a matéria na íntegra, vai receber o questionário, aí você responde o questionário e envia para mim. Eu mesmo quero corrigir os questionários dos membros do nosso canal. Dá uma conferida aí, aperta em membro aí, você vai ver como é fácil tornar-se um membro do nosso canal. E olha, continue me ajudando. Eu vou deixar o link aí embaixo, copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder, coloque lá no teu Facebook, no teu Instagram. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.